Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Para mim é uma alegria poder estar aqui novamente compartilhando da palavra de Deus. Desde já gostaria de agradecer ao pastor David, do conselho, os presbíteros, pela confiança, de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Parabenizar também a Igreja Presbiteriana de Bom Conselho pelos seus 90 anos. 90 anos não são 90 dias, e durante essa história não tenho dúvidas que a grandeza de Deus e o poder de Deus tem se revelado aqui em Bom Conselho através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo a partir dessa igreja. Eu não tenho dúvidas, é a mão do Senhor que tem sustentado, e essa igreja tem avançado, e as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Amém? A igreja avança, a igreja prega o Evangelho, a igreja anuncia o Evangelho, e isso tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Meus irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 4, irei ler do versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Aqueles que encontraram um texto, podem se colocar de pé no seu lugar para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que por intermédio da pregação do Evangelho possamos ouvir a Tua voz. Que possamos sair daqui, Pai amado, nesta noite convictos de que ouvimos a voz de Cristo. Ó Senhor Deus, que a glória de Jesus Cristo apareça. Que a presença de Cristo atue. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para compreendermos as verdades eternas. Pai, nós te pedimos isso, que o dom de profecia, mediante a ação do Teu Espírito Santo, atue em nosso coração e possamos ouvir a Tua palavra sendo pregada com fidelidade, atuando e alcançando, consolando, edificando e avivando os nossos corações. Nós te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um testemunho. Eu não sei se você já contou algum testemunho do que Cristo fez na sua vida ou diante de você para outras pessoas, mas nós estamos aqui diante de um grande testemunho. Esse testemunho verídico é o testemunho dos discípulos, mas contado pelo apóstolo Pedro, narrado pelo evangelista Marcos. De acordo com os estudiosos,
A fonte do evangelista Marcos para escrever este evangelho, o primeiro evangelho escrito, foi o apóstolo Pedro. Dentre outras fontes, o apóstolo Pedro era esta fonte primordial. E quando a gente, portanto, ler este relato, é como se estivéssemos ouvindo também a voz do apóstolo Pedro através da narração de Marcos. E perceba, é como se estivéssemos ouvindo o relato de alguém que estava ali, detalhando o que estava acontecendo. Perceba que os detalhes estão nessa narrativa. No versículo de número 35, acompanhe. Naquele dia, estando já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, versículo 36, e eles, despindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Outros barcos o seguiam. Vejam, qual a finalidade, né, de apresentar este pequeno detalhe de que outros barcos estavam seguindo e também testemunharam a grandeza de Deus, o milagre que aconteceu aqui nessa narrativa. Veja, é um relato de alguém que estava presente. Marcos, portanto, está registrando aqui esta verdade, este testemunho, esta verdade verídica, não mitológica, mas uma verdade verídica que aconteceu com os discípulos, que muitos viram e que foi atuado, que foi apresentado, mediado através da manifestação do poder de Jesus Cristo, de tal modo que a personagem principal desta perícope que se inicia no versículo 35 ao versículo 41 é Jesus Cristo. Não apenas essa perícope, dessa unidade literária, mas de todo o evangelho, até porque os evangelhos foram escritos para apresentar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a redenção de Cristo, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele fez para salvar o seu povo. Mas qual é o tema desse texto, ou melhor, qual é a ideia central que salta aos nossos olhos? E para responder essa pergunta é importante a gente considerar duas coisas. Primeira, do capítulo 1 de Marcos até o capítulo 8 de Marcos, o objetivo deste evangelista é tratar da identidade de Cristo. Isto é, Marcos está respondendo a seguinte pergunta: quem é Jesus? Do capítulo 1 ao capítulo 8. Apresentando quem é Jesus, quem é a pessoa de Cristo, qual é a posição dele, qual é o status dele, qual é a natureza dele, quem é Jesus. A partir do capítulo 9, ao capítulo 16, o evangelista Marcos, ele tem, portanto, agora o objetivo de apresentar não apenas a identidade, mas a missão de Jesus. Ou seja, o que é que Jesus veio fazer? O que é que ele veio realizar neste mundo? Marcos, portanto, é dividido entre essas duas partes. A primeira parte é a identidade de Jesus Cristo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, e a segunda parte é a missão de Jesus Cristo, que vai do capítulo 9 ao capítulo 16. Portanto, nós estamos aqui, irmãos, na primeira parte, tratando da natureza de Cristo, da identidade de Jesus Cristo. Esta é a primeira consideração. A segunda consideração, para nós compreendermos esse texto, a ideia central desse texto, até porque nós não podemos interpretar o texto sem o seu contexto, é que Jesus Cristo está no seu ministério público na Galileia e está aqui apresentando, através deste milagre que aconteceu, desse prodígio que aconteceu, apresentando um ensino, uma pedagogia, tratando com seus discípulos. Até porque você vai perceber que há aqui perguntas sendo feitas. No versículo 38 diz: mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 40 há uma outra pergunta, agora feita por eles, né? Por Cristo, por que sois tímidos? Por que não tendes fé? No versículo 41 há uma outra pergunta, agora feita novamente pelos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhes
lhe obedecem. Ou seja, há aqui uma pedagogia, há aqui perguntas e respostas sendo feitas, perguntas sendo apresentadas, respostas também sendo feitas por meio deste relato. Portanto, há uma pedagogia sendo apresentada, um ensino sendo apresentado no meio desta grande tempestade. Perceba que o foco do drama aqui nessa narrativa é uma tempestade, um magoeiro, que muitas águas, o barco está se enchendo de água, os discípulos estão temerosos, com medo de morrerem ali naquela situação, atravessando o mar da Galileia, era o propósito deles, mas veio essa tempestade, e no meio desta tempestade, Jesus está pedagogicamente apresentando algumas verdades sobre quem é Ele, sobre a sua identidade. É por esta razão, queridos, que eu gostaria de apresentar essa verdade para a igreja nesta noite. A pedagogia de Cristo nas tempestades da vida. A pedagogia de Cristo nas tempestades da vida. Primeira verdade, Cristo nos ensina que Ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Eu vou repetir. Cristo nos ensina que Ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Veja o que diz o texto. Acompanhe comigo o versículo 35. Eu vou pedir para que toda a igreja pudesse manter a sua Bíblia aberta nesse texto e ler comigo o versículo 35 e 36. Vamos ler juntos em a sua voz? Naquele dia, estando já tarde, disse-lhe Jesus: o que foi que Jesus disse, né? Passemos para a outra margem. Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Versículo 36. Despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Meus irmãos, o texto começa com a constituição de uma promessa. As palavras de Jesus Cristo se constituem aqui uma promessa. Uma promessa. Jesus tem um propósito. Jesus tem uma promessa. Jesus tem uma palavra. E qual é a palavra de Jesus? Qual é a promessa constituída aqui nas palavras de Cristo? Passemos para a outra margem. O propósito, portanto, de Jesus era levar os seus discípulos para um destino geográfico, a terra de Gadara, passar para outra margem. Jesus está empenhando a sua palavra. Passemos para outra margem. É uma promessa de Cristo, é uma palavra de Cristo. Tais palavras se constituem essa promessa. Agora, o que é que acontece? Veja. Ora, versículo 37, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Houve essa tempestade, houve esse grande temporal, essa calamidade, esse aguaceiro, relâmpagos, trovões, dificuldade, medo da morte, nós vamos perecer. É o drama aqui que está acontecendo. Contudo, não era somente os discípulos que estavam sendo ameaçados com aquele temporal. Não era apenas os discípulos que estavam sendo ameaçados diante daquela grande tempestade. Mas a palavra de Cristo
também estava sendo ameaçada, porque Cristo disse: passemos para a outra margem. Nós vamos chegar na outra margem. E a pergunta que eu faço é: o que acontece quando a palavra de Cristo é ameaçada? O que é que acontece quando, diante de uma tempestade, tais circunstâncias se opõem e militam contra a palavra de Deus, contra a palavra de Jesus? O que é que acontece? Veja o que diz o versículo 39. Ele, Jesus, despertando, levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez o quê? Grande bonança. Jesus é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Eles atravessaram o mar, chegaram ao outro lado da região, a região de Gadara. Por que eles chegaram ali? Porque Jesus Cristo é fiel e poderoso para sustentar a sua palavra. Eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes comentando esse texto. Ele afirma algo genial. Ele diz o seguinte: que promessa e realidade para Jesus são as mesmas coisas. Para Jesus, promessa e realidade são as mesmas coisas. Jesus prometeu, é realidade, vai acontecer. Jesus prometeu, é um fato. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, não é uma opção. Vai se cumprir, vai acontecer. Jesus prometeu, é realidade para a sua igreja. A igreja pode estar passando por qualquer tipo de tempestade. Jesus prometeu, vai se cumprir. Você pode estar passando por qualquer tipo de tempestade na sua vida. Jesus prometeu, vai se cumprir. Por quê, pastor? Porque Cristo é fiel para cumprir e sustentar a sua palavra. Queridos, uma aplicação prática para a nossa vida. Eu e você devemos andar pela fé na palavra e não pelo nosso coração ou o que o nosso coração sente. Eu e você devemos andar pela fé na palavra e não pelo que o nosso coração sente. Os discípulos aqui, irmãos, estavam sendo movidos por medo. Estavam com medo de morrer. Estavam com medo de perecer. Eles falaram: mestre, não te importa que pereçamos? É tanto, irmãos, que Jesus disse: por que sois tímidos? Por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Eles estavam sendo guiados não pela fé na palavra, mas pelo que o coração sente. E talvez você simpatize com os discípulos. Talvez você esteja sendo guiada ou guiado pelo que o seu coração sente. Talvez você esteja sendo guiado pelo medo, pela ansiedade, e não pela palavra, e não pela fé. Diante da tempestade que nós estamos vivendo, pandemia, decretos obscuros, homens querendo ser deuses, perseguições, diante da tempestade que a igreja hoje se encontra, meu querido irmão, minha querida irmã, nenhuma tempestade pode aplacar, minimizar, destruir, anular a palavra de Deus, porque o que Deus prometeu vai se cumprir e vai ser sustentado. Nada. Talvez você esteja, assim como os discípulos, sendo guiado pelo sentimento do coração. O coração tem sido guiado talvez pelo medo, pelo desespero, pela ansiedade. Tem tomado conta do seu coração. Contudo, irmãos, a nossa única alternativa é esta: fé na palavra de Deus. E o que é fé na palavra do Senhor? O que é fé na palavra de Deus? É você confiar nessa palavra e não confiar no seu coração. É você confiar no que Deus transmite até você através das Sagradas Escrituras. Ela é suficiente. E não confiar nos sentimentos egoístas, enganosos e corruptos do seu coração. Fé na palavra, meu querido irmão, é quando você estiver no meio de uma tempestade furiosa
e pregar para a sua própria alma, dizendo assim como o salmista disse: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Meus irmãos, ter fé na palavra é você olhar para Deus e para a palavra de Deus e pregar essa palavra para você mesmo, para o seu próprio coração. Quando você estiver ansioso diante das turbulências da vida, lembre-se de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os cuidados do eterno sobre a sua vida. Não andeis ansiosos. Pregue para o seu coração. Deposite a sua fé na palavra. Faça guerra com você mesmo. Faça guerra com a sua dúvida. Faça guerra com o seu medo. Quando você achar que está tudo sem controle, que parece que não tem mais controle diante das situações que você vive, seja familiar, seja no seu emprego, seja diante da sociedade com essa pandemia, com esses decretos obscuros, diante disso talvez você pense e tenha medo, tudo perdeu o controle. Lembre-se, portanto, de Hebreus capítulo 1, versículo 3, Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pregue para você mesmo, tenha fé na palavra. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, se você tem dúvida se você vai permanecer firme diante de Deus todos esses dias obscuros, de tempestade, se você acha que não vai aguentar, se você acha que não tem capacidade para permanecer no caminho do Senhor, pregue a palavra para você mesmo, tenha fé na palavra e lembre-se das palavras de Jesus Cristo que diz: aquele que o Pai me deu, de maneira alguma lançarei fora. Nem o maligno pode arrebatar você da mão de Cristo. Nem os governos deste mundo podem tirar você da presença de Jesus. Nem os decretos humanos podem aplacar a igreja e separar a igreja de Cristo, a noiva do noivo. Confie na palavra de Deus. Essa é a palavra que cumpre. Essa é a palavra que sustenta a nossa vida até chegarmos do outro lado da margem. Eu digo para você, querido, um dia nós vamos chegar. Um dia nós vamos, irmãos, chegar numa praia, num porto seguro que se chama Pátria Celestial. Nós estamos passando por essa tempestade, a tempestade da vida, mas deixa eu dizer para você, Jesus Cristo disse: nós vamos chegar do outro lado da margem. Nós estamos passando, irmãos, esse mar da Galileia, nós estamos passando aqui nesta vida, nessa história, nesse mundo, passando por tempestades, passando por tribulações, passando por angústias. A gente vai avançando na idade, a gente vai envelhecendo, mas um dia nós vamos chegar na eternidade. Um dia, irmãos, a trombeta vai soar, um dia os céus vão se abrir, um dia vai se apresentar para a igreja a nova Jerusalém, um dia a igreja vai se levantar, querido, e todo o mundo verá o Senhor Jesus em glória. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante daquele que é eterno. A igreja vai se encontrar com o noivo e nós habitaremos em um novo céu e uma nova terra prometida por Jesus Cristo. Por que isso vai acontecer? Porque Ele é fiel para cumprir e sustentar a sua palavra. Nada pode separar você da glória eterna. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve. Por quê? Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele é fiel para cumprir e sustentar a sua palavra. Segunda verdade, irmãos, Cristo nos sustenta, ou melhor, Cristo nos ensina que Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Segunda verdade, Cristo nos ensina nesta pedagogia da tempestade que Cristo, Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Olhe para o texto, veja o que diz a palavra no versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, quando os discípulos acordam Jesus, eles não estão fazendo aqui um pedido humilde de ajuda. Eles não estão humildemente confiando em Cristo, tendo fé em Cristo e humildemente pedindo ajuda a Cristo, até porque nós já vimos Cristo faz uma crítica aos discípulos, porque eles dizendo, vocês não têm fé, vocês estão com medo. Os discípulos estão, irmãos, aqui na verdade, criticando a postura de Jesus em dormir em meio às tempestades. É mais ou menos o seguinte: Jesus, o Senhor não está se importando com o que está acontecendo, ao invés de nos ajudar, o Senhor está dormindo. Nós vamos morrer e o Senhor não faz nada. Eles estavam desconfiando do cuidado de Cristo, suspeitando do amor e cuidado deles. Eu acho interessante, em uma das suas pregações, o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre essa verdade, essa pergunta dos discípulos em relação a Cristo. Ele diz que aqui não há confiança, mas há desconfiança. Em outras palavras, os discípulos estão desconfiando do cuidado de Jesus para com a vida deles. Eles estavam desconfiando desse cuidado, suspeitando do amor, suspeitando do cuidado de Cristo. Mesmo assim, irmãos, Jesus se levanta e diz para aquela tempestade: acalma-te, fique quieto. E tudo fez grande bonança. Apesar dos discípulos, Jesus operou milagre, revelando que ele estava sim cuidando dos seus discípulos. Que ele estava sim cuidando daquelas pessoas, daqueles homens. Vocês pensam que eu não estou cuidando, mas eu estou cuidando de vocês. Ou seja, aqui, irmãos, essa desconfiança do cuidado de Cristo, mas ainda assim Jesus cuida de nós. Considerando tais verdades, eu gostaria de apresentar aqui duas exclamações. Primeira exclamação: ainda bem que Deus não depende da nossa fé para nos socorrer. Eu vou repetir. Ainda bem que Deus não depende da nossa fé para nos socorrer. Os discípulos aqui, irmãos, não tinham fé. Cadê a fé de vocês? Disse Jesus Cristo. Por que sois tímidos? Eles não estavam aqui em vigor espiritual. Os discípulos não estavam aqui depositando uma fé vigorosa, fervorosa, pedindo ajuda a Cristo. Pelo contrário, eles estavam criticando com medo e sem fé. Eles aqui não estavam cantando o canto da vitória. Essa tempestade vai passar. Eles não estavam confiando em Cristo ao ponto de dizer: não se preocupem, não fiquem com medo. Jesus não falou? Isso vai passar. Os discípulos aqui não estavam dizendo: irmãos, a gente vai chegar do outro lado em nome de Jesus. E eles estavam sem fé, sem confiança, sem fervor espiritual.
sem vigor. E é confortante saber que Deus cuida de nós em detrimento de nós buscarmos a Deus e termos fé dele. Como é confortante saber, irmãos, que Jesus não depende da nossa fé para operar, pois até a fé é dom de Deus. Até essa confiança que temos em Cristo é dom de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Deus não depende de nós, da nossa fé, do nosso vigor espiritual para cuidar de nós. Ainda bem por isso. Porque se fosse depender da nossa fé, do nosso vigor espiritual, da nossa postura pública diante de Deus e do nosso testemunho, o nosso barco iria afundar. Porque não existe homem aqui nessa terra capaz de encher o peito e dizer: eu tenho uma fé verdadeira, a minha fé é suficiente, no sentido de que por meio da capacidade própria, de uma fé própria, de uma atuação própria, de um vigor próprio, a minha vida espiritual tá boa, é suficiente, por aí vai. Não, nós necessitamos da graça de Cristo, nós dependemos dele. É por esta razão que ainda bem, meus irmãos, que Deus cuida de nós em detrimento do nosso vigor espiritual, da nossa própria fé. O apóstolo Paulo disse: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Paulo também diz: não há aquele que faça o bem, não há aquele que busque a Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e mesmo assim Deus vem até nós com graça, nos salva e cuida de nós. E esse cuidado e essa salvação não depende de uma capacidade nossa própria de buscarmos a Deus. Pelo contrário, Ele nos amou primeiro. Queridos, me permita contar uma ilustração breve feita pelo pastor, saudoso pastor que já está na glória, R.C. Sproul. Ele, certa vez, estava participando de um debate e um outro pastor disse que a salvação era comparada à experiência de um homem que estava se afogando. E aí Jesus vem no barco e lança uma corda, e a função do homem é simplesmente se agarrar à corda, porque Jesus puxa o homem para o barco e o homem assim é salvo. E aí R.C. Sproul disse que não. Ele disse que a experiência da salvação não se compara a um homem que está se afogando, mas a um homem que já se afogou, que está no fundo daquele lago, que já está morto. E aí vem Jesus Cristo no barco, mergulha, pega aquele homem lá no fundo do lago, leva para a margem, faz respiração boca a boca, dando-lhe um novo fôlego de vida. E a função daquele homem é simplesmente voltar a viver, porque Cristo já fez tudo. Queridos, essa é a nossa relação com Deus. Cristo fez tudo, Ele é suficiente, Ele cuida de nós em detrimento da nossa própria capacidade, da nossa própria força, do nosso próprio vigor espiritual. Ele tem cuidado de nós, e esse cuidado é graça dele sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que você não deve buscar o Senhor, não deve procurar viver em santidade, buscar em oração, não. Eu não estou dizendo isso, pelo contrário, isso nos motiva ainda mais buscarmos a Deus. Mas o que eu estou dizendo é que a sua caminhada cristã não depende da sua capacidade, do seu vigor espiritual, mas depende de Cristo. Ele tem cuidado de nós em detrimento da nossa vida espiritual, Ele tem cuidado de nós em detrimento da nossa capacidade, Ele tem cuidado de nós, mesmo quando nós estamos fracos, desconfiando dEle, Ele tem cuidado de você, meu querido irmão. Uma outra verdade, uma outra exclamação que eu apresento aqui: ainda bem que Jesus cuida de nós, mesmo quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Ainda bem que Jesus cuida de nós, mesmo quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Os discípulos pensaram que Cristo não estava cuidando. E talvez você pense também quando você está passando por suas tempestades. Seja uma tempestade na sua família, seja uma tempestade na sua saúde, seja a tempestade do luto,
no trabalho. Enfim, eu não sei. Mas eu sei que dói, que causa angústia e lamentação. E talvez você pense: ah, Deus não está cuidando de mim. Os discípulos pensaram isso. Mas essa tempestade, irmãos, provou ser pedagógica. Essa tempestade apresentou para aqueles discípulos que faltava fé. E eles tinham que aprender sobre fé. Cristo disse: cadê a fé de vocês? Aquela tempestade se mostrou pedagógica porque revelou a timidez do coração daqueles homens, o medo daqueles homens, a falta da coragem daqueles homens, daquela igreja. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aquela tempestade, e nós vimos hoje pela manhã que Deus preside também as tempestades da existência do mundo, aquela tempestade estava sendo uma ferramenta de Jesus Cristo em tratar com o coração daqueles homens. E as tempestades da vida também se revelam desta maneira. Ele está tratando conosco, cuidando de nós, mesmo que a gente pense diferente. Ele está cuidando de nós. A tempestade vem para tratar o nosso coração, tratar a nossa vida, arrancar os ídolos do nosso coração. Queridos, Ele está cuidando de nós, Ele utiliza as ferramentas da tempestade e do sofrimento para moldar o nosso caráter, para nos ensinar e nos guiar na verdadeira fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu a história do grande escultor que estava fazendo a cara de um leão numa rocha? Já ouviu essa história? Então deixa eu contar. Ilustra bem esse ponto aqui. O grande escultor estava com as suas ferramentas para esculpir, fazer uma obra numa pedra, numa rocha. E de repente vem um curioso. E o curioso chega e diz: o que é que você vai fazer aí? E aí o escultor diz: veja, eu vou fazer a cara de um leão nessa rocha, a cabeça de um leão nessa rocha. E aí o curioso responde dizendo: certo, mas como é que você vai fazer a cara de um leão nesta rocha que não tem nada a ver com um leão, ou com o rosto de um leão? E aí o escultor disse: eu vou retirar desta rocha tudo aquilo que não parece com o rosto de um leão. E meus irmãos, é exatamente assim que Deus faz conosco. O grande escultor, o Deus eterno, está esculpindo esta obra, que se chama você. E Ele está utilizando as ferramentas dele, que é o sofrimento e as tempestades, que recaem sobre você, mas com o objetivo pedagógico de tirar de você tudo aquilo que não parece com Cristo. E Ele vai esculpir você. E dói, causa sofrimento. As tempestades vêm, mas é Deus esculpindo você. É Deus tirando do seu coração tudo aquilo que não parece com Ele. Tirando os ídolos desse mundo. Moldando a sua fé. E dói, o sofrimento dói, causa angústia. Mas Ele está comprometido com esse propósito. De transformar você à imagem de Cristo. Conforme disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos: os que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. O grande escultor está
esculpindo você, trabalhando em você, até um dia, meu querido irmão, dessa tempestade, as ferramentas de Cristo Jesus cumprirem o seu objetivo, a tempestade findar e você vai entrar na glória com um corpo incorruptível, em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, porque Deus está cuidando de você em meio às tempestades da vida. Terceira e última verdade, Cristo nos ensina que Ele de fato é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Terceira verdade, Cristo nos ensina que Ele de fato é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Veja o que diz o texto, versículo 40 e 41. Então lhes disse: por que sois tímidos, homem? Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Versículo 31. Vamos ler juntos em uma só voz. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, a maioria dos estudiosos comentando esse texto afirmam que de fato Jesus aqui está apresentando a sua própria identidade, a sua própria natureza. Respondendo a essa pergunta, veja, quem é este que até os ventos, e o mar estão debaixo do seu poder, do seu governo e debaixo da sua palavra, eles obedecem, a criação obedecem a ele. Por quê? Porque ele é o agente da criação, ele é o Criador, ele é o próprio Deus. O próprio Cristo disse isso: quem vê a mim, vê o Pai. Então, aqui, irmãos, nesse texto está sendo apresentada essa natureza divina de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, que até a criação está sujeita à sua palavra. Mas também, irmãos, é apresentado a natureza da humanidade de Jesus Cristo. Na teologia, nós chamamos exatamente isso, as duas naturezas de Cristo. É uma só pessoa, mas as duas naturezas de Cristo. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. É apresentado também essa humanidade. Ele dorme, ele está roncando. Depois de um dia de trabalho, há um cansaço. Ele na popa do barco está dormindo. Ele é 100% homem. Mas também vem a tempestade, ele se levanta e diz: acalma-te, aquieta. Ele também é 100% Deus. Ele é perfeitamente homem porque ele está cansado e dorme na popa do barco. Mas ele é 100% Deus, perfeitamente Deus, porque ele ordena sobre a criação e a criação lhe obedece. Ele é homem, porque ele sofre as coisas de homem. Mas ele é Deus, porque ele triunfa sobre o sofrimento e soluciona todo o sofrimento da humanidade. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E é por esta razão, querido, que somente Cristo é legitimado por Deus para solucionar as tempestades da nossa vida ou nos fazer passar por elas com força e paz. Somente Jesus Cristo tem essa legitimação dada por Deus para fazer isso. Em outras palavras, somente Ele é o Salvador, porque Ele é o Criador da criação e a criação lhe obedece. Somente Ele, irmãos, tem simpatia com os nossos sofrimentos, porque Ele é homem. Mas somente Ele também pode solucionar os nossos sofrimentos, porque Ele também é Deus. Essas duas naturezas são inseparáveis. Ele é perfeitamente o Deus encarnado e por meio da sua palavra aqui revelada, Ele tem absoluta certeza de que tudo lhe obedece. A criação está sujeita à sua palavra.
Eu gosto muito, irmãos, da expressão de R.C. Sproul comentando esse texto. Ele diz: olha, quando a tempestade estava ali causando, tormento na vida dos discípulos, e Jesus se levanta e diz: aquieta, acalma-te. R.C. Sproul disse: é como se o vento olhasse para o mar e dissesse: o nosso Criador está falando, vamos parar. Meus irmãos, Ele tem o controle total e absoluto sobre toda a criação. A pandemia, como eu falei de manhã, não pegou Deus de surpresa. No momento em que Jesus falar, para, vai parar, vai acabar. No momento em que Jesus falar, acalma-te, para, a tua dor vai cessar. No momento em que Jesus Cristo manifestar a sua palavra, dizendo, basta, meu querido irmão, toda dor, todo sofrimento, toda angústia vai cessar, vai acabar, vai parar, porque Cristo tem poder absoluto sobre toda a criação. Sobre toda a criação. Ele é o Criador. Considerando isto, nós podemos nos aproximar dele nos momentos de angústia. Nós podemos nos aproximar dele nos momentos de tribulação e tempestades da vida, porque ele é homem para saber o que nós passamos, mas ele é Deus para sustentar a nossa vida e um dia fazer cessar essa tempestade que nós estamos enfrentando. Nós podemos confiar no Senhor. O que me chama a atenção, irmãos, eu estou chegando no fim, é que há um paralelo enorme aqui entre o relato de Jonas e o relato de Jesus, tratando dessa natureza extraordinária de Jesus, que é o Cristo, o Salvador. Jonas, ele entrou no barco. Jesus também entrou no barco. Jonas dormiu. Jesus também dormiu. No barco de Jonas, os tripulantes tiveram medo. No barco de Jesus, os discípulos também tiveram medo. No barco de Jonas, Jonas disse, se vocês me jogarem, se eu for lançado no mar, será solucionado, vocês serão salvos. E aqui é o que é interessante. Jesus, ele rompe com essa história de Jonas, e ele não se lança no mar ali. Tudo é parecido. Há uma comparação enorme, um paralelo enorme. Mas nesse momento de solucionar a tempestade, Jesus ele não é lançado no mar, feito Jonas foi. Jonas foi lançado e a tempestade parou e aqueles tripulantes foram salvos. Jesus não foi lançado imediatamente aqui no mar. Mas se você percorrer a história, você vai perceber que Jesus Cristo foi lançado na maior tempestade que já existiu na face dessa terra, que foi a tempestade da cruz. Jesus Cristo foi lançado nessa tempestade para sofrer a ira da tempestade de Deus sobre todos os pecadores e todos os pecados. E lançado nessa tempestade por livre e espontânea vontade, sendo o sumo sacerdote que apresenta o cordeiro no altar, mas sendo o próprio cordeiro que seria sacrificado, ou seja, sacerdote de sacrifício, ele foi lançado no altar de Deus para sofrer a tempestade de Jesus Cristo, e lá na cruz do Calvário ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, bebeu o cálice da ira de Deus, a tempestade do juízo contra todos os homens, de tal modo que todos agora que estão em Cristo Jesus são salvos, são libertos da ira vindoura, são salvos do juízo eterno, são salvos da maior tempestade deste mundo, que é a tempestade do juízo eterno de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo se lançou na tempestade da ira de Deus para salvar o seu povo. É por esta razão, queridos, que só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Creia em Jesus Cristo, porque somente Ele pode cuidar de você, sustentar você e trazer salvação para a sua vida. Quando você se deparar com o juízo final, meu querido irmão, somente Cristo tem poder e capacidade para fazer isso, te salvar, porque Ele sofreu já a tempestade da ira.
e todos aqueles que estão em Cristo são justificados. Portanto, se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Procure viver uma vida diante do altar de Jesus Cristo. Ele te chama para você ter uma vida com Ele, estar com Ele, na presença dEle, porque diante mesmo das tempestades da vida, Cristo Jesus, querido, tem cuidado de nós. Ele é fiel para cumprir e sustentar a sua palavra. Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. E Ele, de fato, é o verdadeiro Deus que se encarnou, se fez homem para nos salvar. Eu gostaria, portanto, de concluir essa mensagem apresentando para a igreja a história de uma serva de Deus chamada Mary Becker, que é a história também de um hino. Serva de Deus, uma mulher de oração, nascida em 1831 nos Estados Unidos. Ela passou por algumas tempestades. A primeira tempestade foi a morte dos seus pais, logo na infância. Os pais dela e dos irmãos tiveram tuberculose e partiram para a glória. Eles eram crentes. A segunda tempestade foi que eles ficaram órfãos. Ela, sua irmã e o seu irmão, pequenos, sem família perto para cuidar. Na própria infância tiveram que trabalhar, procurar trabalho, procurar algo para sustentar as suas vidas. Essa foi a segunda tempestade que ela enfrentou. A terceira tempestade foi a morte do seu irmão, que morreu também com tuberculose. Elas tentaram até levar o seu irmão para o outro lado dos Estados Unidos, onde tinha um médico lá. Mas não deu jeito, e Deus levou também o seu irmão, ficando duas meninas órfãos, e sem irmão agora, e sem cuidado. E essa serva de Deus, irmão, chamada Mary Becker, ela ouvindo o seu pastor pregando nesse texto do Cristo que acalma a tempestade, motivada pelo seu professor de escola bíblica dominical, diante dessa palavra, desse relato, quebrantada, ela escreveu um hino, que na sua primeira estrofe e refrão dizem o seguinte: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai, sossegai, sossegai. Fiquemos de pé e vamos orar.